Mano Menezes muda o time e vai promover a entrada de Cuéllar entre os titulares, mas essa não será a única novidade contra o Atlético Mineiro. É preciso discutir a escalação. A gente vai falar sobre a grande confusão no embarque rumo a BH, as consequências do que aconteceu, e as imagens podem inclusive ter atrapalhado um negócio. Por falar em negociação, Arthur está na pauta. Avanços, iminência de anúncio, também a contratação de Eric Noriega. Tudo o que está acontecendo no Grêmio, nos bastidores e também em público, a gente fala depois da vinheta. Salve galera, tudo certo com vocês? Chegando aqui no A Dupla para destacarmos o Grêmio. Eu sou o Matheus Dávila e nós vamos juntos para falarmos sobre as últimas horas. Esse é o Diário do Grêmio KTO. Deixa o like, compartilha o vídeo, te inscreve no canal, ativa as notificações e vem fazer parte do A Dupla. Esse conteúdo é um oferecimento de KTO, para você brincar, se divertir, sempre com responsabilidade. É um site proibido para menores de 18 anos, então tem que ter muito juízo na hora de dar o teu palpite. O Grêmio entra em campo às 4 horas da tarde contra a equipe do Atlético Mineiro, que joga em casa. O Atlético Mineiro é muito favorito para esse duelo, mas tendo em vista tudo que vem acontecendo, a pressão do Grêmio pelo resultado, eu tô palpitando um empate nessa partida, tá? Tô sendo otimista? Estou, mas o Atlético Mineiro tá em meio a uma decisão de Sul-Americana, daqui a pouco preserva forças. Goste ou não goste, duas competições, cara, uma hora tu dá uma desligada no Campeonato Brasileiro. Por isso, o meu palpite no empate, a odd tá 3,65 para isso, tá? Ambos marcam também um caminho bem interessante, com uma odd 2. E aí vamos falar de especulação e sonho. O Grêmio para fazer gol tá sendo um parto. E se faz é muito na base da individualidade. E hoje quem é individualidade gremista, mesmo que esteja apagado, mais recentemente, o Alisson. Se alguém balançar as redes contra o Atlético Mineiro, o meu palpite é que seja o Alisson. E a odd do Alisson para fazer gol neste jogo especificamente tá 7,50. Juízo, responsabilidade, cabeça no lugar, site proibido para menores de 18 anos. Gente, eu quero conversar com vocês sobre a crise que o Grêmio atravessa e que foi agravada por conta das imagens divulgadas nas redes sociais do ataque que algumas pessoas, 50 pessoas que se dizem torcedoras do Grêmio, promoveram ao ônibus da delegação no Aeroporto Internacional Salgado Filho. Uma emboscada. O Grêmio está tratando desta maneira. Estes 50 elementos invadiram uma área restrita do Aeroporto Salgado Filho e promoveram ataques na direção do ônibus da delegação. Mas não ficou apenas ao dano material que o clube sofreu por conta da depredação do ônibus. Também acabou vitimizando o Fernandão, que foi agredido, né, ficou ferido, precisou ser retirado da viagem para Belo Horizonte. O Fernandão registrou boletim de ocorrências, foi atendido aqui no hospital em Porto Alegre, e o Grêmio agora inicia um processo de investigação, assim como a própria Polícia Civil, para tentar identificar os elementos que participaram deste ataque. Até porque existem rumores e existem, né, boatos de que na volta as coisas poderão se repetir, se o resultado for negativo. E a gente sabe como é que é futebol, né? Se ganha, se perde ou se empata. E a tendência para o jogo contra o Atlético Mineiro não é favorável para o lado do Grêmio. Mas agora, com o alerta ligado, acho difícil que essas imagens se repitam num futuro tão breve. Pelo menos agora na volta da delegação de BH. Mas de qualquer maneira, tá? O Grêmio quer banir os envolvidos do seu quadro social e retirar qualquer possibilidade dessas pessoas pisarem na Arena Porto-Alegrense. Aliás, o que aconteceu e as imagens, elas uniram muitas pessoas, né? O Marcelo Marques, por exemplo, que é o grande homem para 2026, que deve ser aclamado presidente do Grêmio, postou uma nota nas redes sociais lamentando, falando sobre a necessidade de união, repudiando o ataque promovido por essas pessoas, e as consequências, elas são as mais variadas, né? A gente está vendo aí a divulgação das imagens por todo o Brasil, em alguns portais da América Latina também, e a gente tem um bastidor, um relato de que um empresário do mundo da bola que negociava com o Grêmio entrou em contato com os dirigentes, manifestando uma preocupação muito grande com o ambiente do clube, com o clima e colocando a negociação em xeque, porque teria assustado o jogador por conta de elementos
familiares, e a direção está contornando este assunto. Mas são consequências que a gente não mede, não vê e que acabam acontecendo toda vez que um ato de violência deste tamanho acaba, né, sendo divulgado e acaba se efetivando realmente. Uma coisa é protesto, outra coisa é violência. E o que aconteceu no aeroporto Salgado Filho, no embarque da delegação, não foi protesto, foi um ato de violência. E eu espero, do fundo do coração, que todos sejam identificados e que sejam sumariamente excluídos da arena nos próximos jogos e automaticamente punidos na esfera civil, né? Mas de qualquer maneira, vamos ver o que vai acontecer aí, a gente sabe como funciona a nossa justiça. Sobre ambiente, Mano Menezes fica, independente do que acontecer em BH, tá? Esse é o discurso que chega da direção, o ambiente é de pressão, muitos torcedores estão pedindo demissão do Mano, né? Mas não, a direção está manifestando apoio irrestrito ao Mano Menezes. Se o Grêmio perder para o Atlético Mineiro, o Mano não cairá, se depender da direção. Uma coisa é o que o Mano fará, uma coisa é o que o Mano vai entender, mas a direção está garantindo apoio e acredita que o Mano vai ser, sim, capaz de dar a volta por cima como treinador do Grêmio. Falando dentro de campo agora, ele, Mano Menezes, trabalhou muito nos últimos dias e precisou contornar alguns problemas. Camilo, por exemplo, está fora do jogo contra o Atlético Mineiro. Ele trabalhou nos últimos dias como lateral direito ainda. O Mano estava estudando repetir a escalação com o Camilo na lateral, mesmo que não tenha dado certo contra o Sport, mas a necessidade se impõe na visão do Mano Menezes, só que o Camilo sentiu um desconforto muscular. Fora do jogo, dá espaço para Ronald, que é o principal candidato a ser improvisado no setor. Bright White também está fora dessa partida, está suspenso, foi visto em Porto Alegre com a garotada, né, do time mirim, e dá espaço para o Carlos Vinícius no comando de ataque. A gente joga aí a provável escalação do Grêmio para a partida contra a equipe do Atlético Mineiro. É Volpe, Ronald, Balbuena, Wagner, Leonardo e Marlon, Dodi, Cuejar, Edenilson, Kiki Oliveira, Alisson e Carlos Vinícius. Estamos falando de Cuejar entre os titulares. Uma grande oportunidade para o Cuejar em um jogo difícil, mas ele está fisicamente apto, trabalhou durante a semana como titular e esta deve ser confirmada. A volta de Cuejar por Mano Menezes no duelo contra o Atlético Mineiro. Lembrando, a bola rola às 4 da tarde, o Grêmio entra pressionado pela zona de rebaixamento. Vamos falar sobre mercado de transferências porque muita coisa aconteceu em relação a mercado. A informação do colega Mário Godoy, comunicador da Rádio Pachola, é que o Grêmio está prestes a efetivar o retorno de Arthur Melo a Porto Alegre. Estamos falando de uma liberação da Juventus para que o Arthur feche contrato com o Grêmio. Nós não temos esta confirmação, mas de fato o que temos no bastidor são rumores animados de um acerto iminente. Eu estou dizendo aqui que o Grêmio está confiante de que a Juventus vai liberar e de que o acerto com o Arthur seja possível. A direção conversa com os representantes do Arthur, com o pai do Arthur, para elaborar um contrato. Resta definir a parte lá da Juventus. Eu não tenho que há um acordo já fechado e definido, tá? O que nós temos é uma confiança de que será possível fazer o negócio. E aqui um ponto chave na história. Não tem nada a ver com Marcelo Marques, tá? Este movimento está sendo feito pela direção do presidente Alberto Guerra, gestão do Guerra, cuidado por Rossato, Luiz Wagner Vivian, Guto Peixoto. Não tem nada a ver com Alberto Guerra, ou melhor, não tem nada a ver com Marcelo Marques, tem tudo a ver com Alberto Guerra esse movimento do Arthur Melo. Então, se você for criticar, critique o Guerra. Se for elogiar, vai ter que elogiar o Guerra também, tá? É isso que vem acontecendo no bastidor. E por que eu estou deixando claro isso? Para a gente deixar aqui a mensagem. Os 10 milhões de euros do Marcelo Marques seguem intactos. O Grêmio poderá usá-lo e pretende usá-lo, certo? A contratação de Eric Noriega também está prestes a ser anunciada. O Grêmio pode elaborar, inclusive, um pacotão de reforços, né? A gente está falando aí de uma confiança em cima do Arthur, de um Marcos Rocha que está fechado e de um acordo com o Eric Noriega, o japonês peruano, que também está costurado. O volante peruano barra zagueiro, a gente já fez uma matéria sobre ele aqui. Aliás, se você não viu, não conhece o Eric Noriega, recomendo assistir o react do perfil do Eric Noriega gravado aqui no A Dupla. A gente traz alguns detalhes importantes, mas eu preciso corrigir uma informação
daquele conteúdo lá. Naquele momento, nós tínhamos uma informação de que o Grêmio estaria disposto a pagar 3,5 milhões de euros pelo jogador, tá? Essa informação ela está sendo desmentida no bastidor. O relato que chegou primeiro era de que 3,5 milhões era o valor pedido pelo Alianza Lima, mas a negociação caminhou e o Grêmio conseguiu reduzir para 1.800.000 euros, ou seja, 9.900.000 reais, 10 milhões de reais arredondando. Isso para comprar 80% dos direitos do jogador. O contrato do Eric Noriega deve ser selado em 4 temporadas. A pressão é muito forte, a repercussão foi muito negativa, mas o Grêmio está fincando o pé porque acredita que este atleta tem capacidade técnica de ser o primeiro volante do Grêmio. Ele é zagueiro de origem, mas tem atuado como volante. A função de zagueiro é a sua prioridade, chegou na seleção peruana dessa maneira, mas o Grêmio enxerga nele um perfil muito forte de volante e está contratando o volante Eric Noriega. Inclusive jogou contra o Grêmio de volante, tá? Agora uma última informação para a gente fechar o Diário do Grêmio KTO, falando sobre vendas, tá? O goleiro Adriel está com um pé de saída do Grêmio. Um pé já, falta o outro. Por quê? Porque o Atlético, clube que contratou o Adriel por empréstimo, o Atlético de Minas Gerais, está disposto a bancar a cláusula de permanência do jogador por lá. O valor de 2 milhões de euros deverá ser depositado nos cofres gremistas com o apoio dos empresários do Atlético para garantir a continuidade do Adriel. Depois de um início de tropeços lá em Minas, o Adriel se afirmou, é um jogador importante. Aqui em Porto Alegre o Grêmio não tem espaço para o Adriel, teve muita confusão sobre diversos assuntos. O Adriel se encontrou em Minas Gerais e o Atlético está disposto a fazer esse investimento. O que para o Grêmio é maravilhoso, um negócio que pode ser selado nas próximas horas, nos próximos dias ou semanas. São aproximadamente 12 milhões e meio de reais por esta venda. O Grêmio está muito satisfeito com a possibilidade, claro, falta a confirmação, mas de qualquer maneira já é uma boa notícia, né? Um dia de caos, um mercado agitado e um jogo fundamental, importantíssimo nas próximas horas contra o Galo Mineiro. Para você não perder absolutamente nada sobre o Grêmio, fica aqui a recomendação de seguir o canal, ativar as notificações. Lembra de colocar aqui a sua opinião sobre tudo o que aconteceu, a gente vai ler, a gente interage. Então se prepara, porque os próximos momentos serão bastante agitados. Deixa o like, compartilha o vídeo de novo, ativa as notificações e a gente se vê. Tchau, tchau.